Olá, eu sou o professor Geisel Pires Carvalho, professor de História, e esse é o nosso canal Educa Mais Serrano. No nosso encontro de hoje, nós falaremos sobre a Proclamação da República e seus desdobramentos. Nesse nosso encontro sobre a Proclamação da República, nós dividiremos em dois momentos. Nesse encontro de hoje, nós falaremos apenas dos antecedentes que aceleraram o processo de implantação da República no Brasil. Pois bem, a ideia de República não era nova no Brasil. Antes e depois da independência, do processo de independência, houve movimentos, rebeliões de caráter republicano. A exemplo da Inconfidência Mineira, que aconteceu no ano de 1789, a Revolução Pernambucana no ano de 1817, isso no período colonial. Já a cabanagem, que aconteceu entre os anos de 1835 e 1840, lá no antigo estado do Grão-Pará, que hoje compreende o estado do Pará, do Amazonas, de Rondônia, do Acre, e a Revolução Farroupilha, que aconteceu entre os anos de 1835 e 1845, lá no hoje estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Isso entre o período que chamamos de período regencial e período imperial. No entanto, esses movimentos foram reprimidos pela monarquia, não tiveram êxito. Pois bem, durante o segundo reinado, que vai de 1840 a 1889, o Brasil ele tinha dois partidos políticos e determinava que controlavam o poder a partir das decisões políticas e com isso excluía a maioria da população de participar das decisões políticas. Com esse controle nas mãos do Partido Liberal e do Partido Conservador, muitas pessoas vão querer que essa participação política seja ampliada. Era preciso, eles defendiam a implantação de um novo regime, que no caso era a República. A primeira iniciativa que se deu nessa segunda metade do século XIX com relação à República foi a publicação do Manifesto Republicano. Esse manifesto ele foi publicado no ano de 1870. Que entre os seus objetivos defendia, obviamente, a implantação da República e uma República federalista. Esse manifesto republicano ele foi composto por fazendeiros, profissionais liberais, que entendiam que não tinha mais condições do Brasil viver sob um regime monárquico. Um dos lemas que o manifesto republicano defendia era: somos da América e queremos ser americano. E o que isso quer dizer? Porque dentre todas as nações da América Latina como um todo, o Brasil era o único país que vivia sob um regime monárquico. Todas as outras nações, todos os outros países já viviam sob um regime republicano. Então os republicanos brasileiros entendiam que a monarquia era um regime que se identificava com a Europa e não com o Brasil. Então, essa defesa de a implantação da República, juntamente com o federalismo, era um dos objetivos que defendia o manifesto. O federalismo nada mais é que as províncias que não tinham autonomia, eram muito dependentes do governo central. O federalismo defendia que as províncias do Brasil que tivessem mais autonomia política, ou seja, pudessem elaborar suas leis, tivessem governos autônomos eleitos pelo povo. Essa era uma das defesas, dos objetivos do Manifesto Republicano. Esse manifesto, como dito, ele queria que o Brasil adotasse o regime republicano assim como as demais nações do continente americano. O que aconteceu a partir desse manifesto foi que surgiu
diversos jornais e clubes que defendiam a implantação da República no Brasil. Esse manifesto foi publicado no ano de 1870 e 3 anos após a publicação do manifesto, vai ser fundado no estado de São Paulo, a partir da Convenção de Itu, da cidade de Itu, no interior da província de São Paulo, o Partido Republicano Paulista. Esse Partido Republicano, ele vai ter um grande apoio dos grandes fazendeiros, cafeicultores do estado de São Paulo, porque isso está relacionado com a celeridade que estava se dando, a ampliação da discussão do processo de abolição no Brasil. Mas o movimento republicano ele não tinha uma unidade, no sentido da forma como chegar à República. Então, havia 3 grupos dentro do movimento republicano. O primeiro grupo era liderado pelo jornalista Quintino Bocaiúva, que acreditava que a implantação da República no Brasil, ela se daria por meio da via eleitoral. Ou seja, ele acreditava que um grande grupo de deputados poderia, a partir do voto, implantar a República no Brasil. O segundo grupo do movimento republicano, liderado pelo advogado Antônio da Silva Jardim, ele defendia a implantação da República no Brasil se daria pela via popular, ou seja, um grande movimento popular, a participação do povo, criaria as condições para que a República fosse instalada no Brasil. E o terceiro grupo, que era liderado pelos militares, mais precisamente por Benjamin Constant, que era um respeitado professor de matemática da Academia Militar, defensor das ideias do positivismo, que era uma corrente filosófica que surgiu lá na Europa, e defendia que a implantação da República se daria pela implantação de um governo forte. E o que seria esse governo forte, professor? Esse governo forte seria de caráter ditatorial, sob o controle dos militares e sobre as orientações dessa filosofia positivista, que acreditava que o progresso só chegaria por meio de um governo forte. A exemplo disso, esse lema que temos na nossa bandeira, ordem e progresso, é um pensamento positivista. Então, um dos primeiros movimentos dentro desse processo de implantação da República no Brasil foi a ideia do Manifesto Republicano e o surgimento do Partido Republicano Paulista. Dentre essas motivações que nós já citamos, há as duas questões importantes que vão acelerar esse processo de implantação da República no Brasil. O primeiro é a questão religiosa, que entrou para a história como uma questão religiosa. E foi isso. Foi um conflito entre o Estado brasileiro, que era comandado pelo imperador Dom Pedro II, e a Igreja Católica. Pois bem, como se deu isso? A Constituição de 1824, ela garantiu poderes ao imperador para que ele controlasse a igreja por meio de dois direitos. Então, como se daria esse controle? Por meio do beneplácito e do padroado. E o que seria isso? O beneplácito era o direito que o imperador tinha de aprovar ou não as bulas papais em terras brasileiras. Ou seja, a orientação do Papa só teria validade no Brasil se houvesse o consentimento do imperador. E o que são bulas papais? Por exemplo, as bulas papais são uma espécie de carta, documentos que orientam os católicos. E no caso do Brasil, essas orientações da bula papal era de que membros da maçonaria deixassem de participar
de cultos religiosos da Igreja Católica. Então, o beneplácito era a aprovação que o imperador dava para as orientações do Papa. Se o imperador aprovasse, deveria ser executada no Brasil. Se o imperador não aprovasse, essas orientações do Papa não teriam validade no território brasileiro, no território do Império. Já o padroado, esse direito garantido lá na Constituição de 1824, era o direito que o imperador tinha de nomear os bispos. Esses bispos, uma vez nomeados pelo imperador, eles tinham remuneração, ou seja, tinham salários pagos pelo governo. Era como se fosse um funcionário do Império. Isso estava garantido lá na Constituição de 1824, que vigorava no Segundo Reinado. Porém, essa não aprovação do imperador não vai ser seguido por todos os bispos do Brasil. O bispo de Olinda, Dom Vital, e o bispo de Belém do Pará, Dom Antônio Macedo, eles desobedecem à ordem imperial e seguem as orientações do Papa, ou seja, passaram a não aceitar maçons nos cultos, nas irmandades católicas. Bom, gente, lembrando que maçom é membro da maçonaria. A maçonaria muito vagamente aqui, é uma organização secreta ou semi-secreta, né, que talvez nesse período tinha interesse diferente da Igreja Católica. Então, esses dois bispos, eles não aceitaram, não levaram em consideração a decisão do imperador, e sim levaram em consideração as orientações do Papa. Como o imperador ele tinha a garantia constitucional e poderia fazer intervenção dentro dos assuntos da Igreja, esses dois bispos eles foram condenados à prisão, mas precisamente a 4 anos de prisão. Então isso vai gerar um conflito intenso entre a Igreja e o Estado brasileiro. Bom, gente, só lembrando que nesse período do Segundo Reinado, do Império Brasileiro, o Estado brasileiro ele não é um Estado laico, ou seja, o Estado não é separado da Igreja, ou seja, o Império, o regime, ele tem um controle sobre a Igreja, diferentemente de hoje. Hoje o Brasil ele vive sob um regime republicano e laico, ou seja, Estado e Igreja são separados. Hoje no Brasil há liberdade de culto. Então as pessoas podem professar a sua fé de acordo com a sua convicção religiosa. No Império era diferente. Na Constituição de 1824 foi instituído que a Igreja Católica o catolicismo seria a religião do Brasil. Não tinha abertura para outros modelos religiosos. Pois bem, então essa desobediência dos dois bispos já citados vão provocar um conflito, porque os membros da igreja vão na defesa dos bispos, enquanto que o imperador vai na ideia de que os bispos deveriam ser punidos por desobedecer a decisão imperial. Enfim, esse conflito vai intensificar, esse processo vai ajudar na intensificação desse processo de implantação da República no Brasil. Porque a igreja era uma instituição sólida, forte, desde que os portugueses aqui chegaram, a igreja teve muita influência nas questões políticas brasileiras, seja no período colonial, seja nesse período imperial do qual estamos falando. Pois bem, uma vez que houve esse conflito entre a igreja e o Estado brasileiro, o movimento republicano se apropriou desse conflito para colocar em xeque a credibilidade do imperador, de uma certa forma acusando ele de se intrometer nos assuntos da igreja. E isso, de uma certa forma, acabou enfraquecendo a monarquia por conta disso. Então, essa é a primeira questão, a questão religiosa, o conflito entre
a Igreja Católica e o Estado brasileiro, mais precisamente na figura do imperador Dom Pedro II. Pois bem, lembrando que esse conflito entre o Estado brasileiro e a Igreja Católica, quando a Igreja Católica proíbe os maçons de frequentar os cultos católicos, e a não aceitação do imperador, ela se dá porque o imperador, ele é um maçom, ele faz parte da maçonaria. O pai do Dom Pedro II, ele foi maçom, ele atingiu o mais alto grau da maçonaria. Os familiares de Dom Pedro II eram maçons, então não tinha como ele ir contra. Por outro lado, a política brasileira, muitos políticos brasileiros eram maçons, então esse conflito de interesse entre a igreja e o império se deu por conta disso também, o fato de muitos políticos, e principalmente o imperador, ser maçons, fazer parte da maçonaria. Isso é um aspecto importante que deve ser levado em consideração. A outra questão que deu celeridade nesse processo de implantação da República no Brasil foi a questão militar. A primeira, como nós já falamos, foi a questão religiosa, o conflito entre a igreja e o Estado brasileiro. E a segunda é a questão militar, que é o conflito entre a figura do imperador e os militares brasileiros. E como vai se dar isso? Pois bem, tem alguns aspectos e vai nos levar a entender esse processo de conflito entre os militares brasileiros e o Império. O primeiro, a Guerra do Paraguai. Mas o que tem a ver a Guerra do Paraguai com a questão republicana? A Guerra do Paraguai durou um pouco mais de 5 anos, de dezembro de 1864 até 1870, que o Brasil, de uma certa forma, saiu como vencedor. Os militares, eles, ao término da guerra, ao terminar o conflito, eles vão sair, de uma certa forma, fortalecidos enquanto instituição militar. Porém, essa valorização não vai ser vista pelo Império, ou seja, o imperador não dará devida importância para os militares. E os militares, se percebendo uma instituição forte a partir da guerra, eles vão reivindicar maior participação na política brasileira. E isso também vai ser negado. Então, após a Guerra do Paraguai, os militares vão pedir melhores salários, e é a chamada de soldos. Eles vão pedir maior aparelhamento dos quartéis, ou seja, uma infraestrutura mais adequada para aquele momento, que também não vai ser atendida pelo governo, e isso vai acentuar o conflito entre os militares e o imperador, entre o regime. Então, inúmeros conflitos entre o exército como um todo e o império se dá por essa questão militar, essas reivindicações dos militares que não serão atendidas. Por outro lado, o exército, a partir da Guerra do Paraguai, vai se tornar um exército abolicionista, vai se tornar um exército republicano. Vão defender a causa abolicionista e vão defender a causa republicana. São dois eventos que vão contra os interesses do Estado brasileiro. A questão abolicionista, ela já vem se fortalecendo nessa segunda metade do século XIX, a partir da lei do ventre livre. A questão republicana, o Benjamin Constant, que seja o grande defensor do regime republicano, ele era um republicano convicto. Ele já defendia as ideias republicanas lá na escola militar.
e tinha esse respeito do Benjamin Constant como republicano e como militar, vai influenciar o exército brasileiro. Pois bem, outra questão é a questão de punições de militares que contestavam o regime. Um dos exemplos foi o militar Sena Madureira, que era um coronel, e Cunha Matos. A punição desses dois militares intensificou o choque entre os militares e o regime. O Marechal Deodoro da Fonseca, e posteriormente veio a estar à frente dos militares que instituíram a República, ele se negou a punir o coronel Sena Madureira. Com isso, o Império removeu ele do cargo de comandante de armas, assim como de presidente da província do Rio Grande do Sul. Essa foi a punição que Deodoro teve por desobedecer a orientação do Império. E no dia 9 de novembro de 1889 acontece um evento importante. O Major Benjamin Constant, ele faz um discurso no clube militar pedindo o apoio para mudar a situação dos militares. Era exatamente essa questão da melhoria na estrutura que os militares se encontravam. A implantação da República no Brasil, ela perpassa por essas duas questões importantes. Conflito entre a Igreja e o regime, e o conflito entre os militares e o regime, né? Aqui estão as figuras de 3 passagens importantes dessa questão militar, que a primeira o gabinete do Império, o gabinete ministerial do Império, Machage dando a espada, que era uma espada com o chicote, para que Marechal punisse os militares e desobedeceram a ordem do Império. A outra é o Benjamin Constant, que talvez seja o grande mentor da ideia republicana no Brasil, e o outro é o Marechal Deodoro Francisco, e passou para a história como aquele que proclamou a República. Certo? Então, esses foram os antecedentes, as motivações que aceleraram o processo de implantação da República no Brasil, e se deu no dia 15 de novembro de 1889. Mas esse 15 de novembro de 1889 é uma discussão para um segundo momento que nós traremos na próxima aula. Certo? Então esse era o nosso encontro de hoje. Nós pedimos que vocês deixem vários likes, se inscrevam no canal e ative aquele sininho das notificações, certo? Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.